Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Horas e 1 minuto é a hora certa em Rondônia. Boa tarde, já deu meio-dia. Vamos festejar por termos já vivido a metade dessa sexta-feira. A outra metade vamos viver também com muita alegria, muita disposição e, por certo, muita felicidade. Esta semana, mais exatamente na quarta-feira, dia 20, é o dia dedicado ao amigo. Várias mensagens foram trocadas daqui para lá, de lá para cá, e eu poderia ter começado o programa de quarta-feira com a mensagem alusiva ao amigo. Todavia, como todo mundo falou do assunto, eu disse, eu vou deixar o meu para sexta-feira. Porque, além de quarta-feira ter sido o dia do amigo, a semana está sendo dita a Semana do Amigo. Então, na sexta-feira, eu encerro a semana com uma mensagem. E estava procurando mensagem, tentei escrever, mas a minha competência não permitiu que eu conseguisse traçar nenhuma frase. Mas aí um amigo meu, o Macalé, me mandou um texto escrito por Fernando Pessoa, o grande poeta português. E ele fala sobre o amigo dizendo o seguinte: meus amigos são todos assim, metade loucura, outra metade santidade. Escolho-os não pela pele, mas pela pupila, que tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta. Não quero só o ombro ou o colo, eu quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos, nem chatos. Quero-os metade infância e a outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois vendo-os loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto do Rio de Janeiro, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Hoje uma gaúcha de Porto Alegre, formada em economia
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na mesma época em que consta no currículo da presidente Dilma que ela se formou por lá, me disse que nunca ninguém viu a presidente ou a Dilma por lá na época em que ela disse que estudou economia. Que chegaram a perguntar a professores, como Ieda Crucius, por exemplo, que depois foi governadora e foi professora lá, também diz que acha que nunca viu, mas, enfim, né, são as coisas das nossas biografias mal escritas. Bom, João Santana e Mônica, sua mulher, que fizeram as campanhas de Dilma e de Lula, já assinaram a delação premiada. Vão ter muita coisa para contar. Parece que Mônica alega que não sabia tudo, que não... mas, enfim, estão lá agora com o acordo assinado e já começaram a depor. Enquanto isso, o ex-presidente Lula, junto com o ex-senador Delcídio do Amaral, estão denunciados por obstrução à justiça. Estava no Supremo a denúncia, porque Delcídio era senador e tinha foro privilegiado. Agora que ele não é mais senador, foi para uma vara da Justiça Federal no Distrito Federal. Também assinou delação premiada o ex-senador Gin Argelo, muito ligado à presidente Dilma. Ele é outro que tem muita coisa, sabe de muita coisa. Bom, mudando um pouco de assunto, não fecharam ainda os assassinatos do ano passado, mas em 2014 foram 59.627, o que dá 163 por dia. É o dobro dos assassinados pelo caminhão de Nice, na França, por dia no Brasil. Eu repito isso porque a gente não se escandaliza mais com isso, e é um escândalo. Vejam só o que o mundo falou do atentado que deu 84 mortos em Nice. Pois aqui no Brasil, esses atentados a varejo dão 163 mortos por dia. Por falar em números, na Turquia já tem 50 mil presos pelo presidente. É um recorde de eficiência investigativa, porque recém foi feito o golpe, já está todo mundo preso. Ou a lista de opositores já estava pronta antes do golpe. Golpe, aliás, que o presidente acompanhou do alto, a bordo do avião presidencial. Ele agora tem poderes absolutos e todo mundo já dá de barato que ele deu o golpe na democracia da Turquia, que a Turquia adquiriu só em 1923 com o líder Atatürk, que ocidentalizou o país. Inclusive proibindo o véu, que agora o presidente virtual ditador está impondo às mulheres de novo. Bom, a Polícia Federal mostrou que não precisa interromper o WhatsApp, como fez a juíza, para pegar malfeitorias na rede. 10 presos em 7 estados, mais 19 mandados de busca e apreensão de gente talvez idiota, que fazia ameaças de terror, jurava ao Estado Islâmico, se passava por Estado Islâmico, né? É mais ou menos, eu acho que é gente parecida, até que haja mais informações, aquele brasileiro idiota que gritou que tinha uma bomba, né, no aeroporto dos Estados Unidos, foi preso, né? Inclusive, ele não sabe a diferença entre pump e bomb, no seu inglês rudimentar. Bom, esses aqui de agora foram presos, falavam em comprar AK-47, que é o fuzil Kalashnikov, né, o modelo que mais deu certo no mundo, no Paraguai, né? Claro que o país não pode esperar para ver se é ou não é verdade. Eles usavam também o aplicativo Telegram, como o Estado Islâmico usa. Vinham sendo monitorados há muito tempo. Podem ficar presos até o fim dos jogos, o juiz autorizou, ou por mais tempo, né? Só para lembrar, só por preparação de ato terrorista já dá 8 anos de prisão.
Se partirem para ação, dá a pena máxima, que é 30 anos de prisão aqui no Brasil. Em 460 mil pedidos de credenciais, 11 mil foram negados. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que eles fizeram um juramento pelo Estado Islâmico e com isso foram além de ameaça, né? Passaram além. Juraram a uma organização terrorista. Por isso foram presos. Só para lembrar, a presidente Dilma aconselhou diálogo com essa organização terrorista, em que agora as pessoas dão motivo para serem presas. O ministro Raul Jungmann, como legislador, foi relator da lei antiterror. Ele avisou que estão sendo monitoradas as redes sociais. Nós precisamos dessa eficácia também contra o crime comum que explode cofres, carros blindados, trafica armas e drogas, né? Se a gente conseguir alguma coisa como o legado da Olimpíada, vai ser uma medalha de ouro para todos os brasileiros. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia. 12 horas, 12 minutos. Essa é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia e está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você pode andar na cidade aí todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? É a esperança da comunidade, é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. O ex-senador Expedito Júnior, do PSDB de Rondônia, é o político brasileiro com mais ações judiciais pedindo censura prévia aos veículos de comunicação. 7 processos. Em segundo lugar estão empatados Dilma Rousseff, Benedito de Lira e Marcelo Crivella, com 6 casos cada um. Os dados são de um levantamento inédito, feito a partir de dados do projeto Ctrl-X da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que mapeia ações da Justiça que pedem retirada de algum tipo de informação da internet. De 1.006 processos de políticos pedindo à Justiça Eleitoral a exclusão de algum tipo de informação de páginas da internet, pelo menos 105, ou seja, 10%, também pedem censura prévia. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Veste Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 30
3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 18 minutos é a hora certa em Rondônia. Com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Celhorti, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. E agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. 12 horas 19 minutos. 12 horas e 19 minutos é a hora certa em Rondônia. Em reunião esta semana, o Banco Central manteve a taxa básica de juros em 14,25% ao ano e disse que pode reduzi-la se as medidas do governo na área econômica forem implantadas mais rápido e se a inflação cair nos próximos meses. Portanto, está nas mãos do senhor Temer e a sua equipe e nós, brasileiros, também, se não nos deixarmos levar pela onda consumista que nos períodos inflacionários ganha uma velocidade maior por causa do nosso temor de no dia seguinte estar mais caro. Então vamos... Rapaz, mudando de assunto, é que eu lembrei agora, deixa eu contar aqui para vocês. Eu não gosto de dar notícia policial porque eu acho que não é legal. Mas tem uma notícia que mexeu comigo. Eu soube que um camarada deu porrada na mulher, até não poder mais. Deu porrada num filhinho de 5 anos, também até não poder mais. Porque a mulher tinha posto feijão para cozinhar,
foi fazer um outro serviço e pediu a ele para tomar conta da panela, né? Disse, olha, tem um feijão ali na panela, tá fervendo e tal, e você fica de olho aí, panela de pressão, né? Quando acontecer não sei o que, você faz assim e tal. Deu as instruções para ele e parece que ela foi lavar a roupa lá num lugar lá. Quando ela voltou, o que tinha acontecido? A água da panela acabou, o feijão secou, queimou, era um cheiro de queimado de feijão. E aí a mulher disse, rapaz, eu deixei você aqui tomando conta e tal. E ele se achou ofendido, né? Partiu, meteu a mão na cara dela e foi aquela... Eu sei que tiveram que chamar a polícia, e quando chamaram a polícia ele não queria se entregar, e até puxou uma faca lá contra os policiais, e... Bom, ele foi em cana. Agora eu me pergunto, será que se o feijão tivesse mais barato, essa briga teria acontecido? Será que foi o valor do feijão que determinou esse desencontro, essa arenga? Ou foi a baixa estima entre as pessoas que determinou essa agressão? Falando a verdade. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telha de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entregue em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Falando a verdade. Agora 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. E é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Os vazamentos de água podem ocorrer tanto na rede de distribuição pública quanto no encanamento dos imóveis. Segundo o advogado Átila Nunes, do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, quando o vazamento ocorre na rede de distribuição, o consumidor deve avisar a empresa de abastecimento. Quando o vazamento ocorre no encanamento dos imóveis, a responsabilidade pelo reparo é do próprio consumidor, pois dele será cobrada a água desperdiçada. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. 12 horas e 24 minutos é a hora certa em Rondônia. E o Rondoncap continua realizando sonhos. Cele seu Rondoncap neste fim de semana e concorra a valiosos prêmios. Transmissão do sorteio ao vivo, todos os domingos, a partir das 17 horas, aqui pela Rádio 95 FM. Com o Rondoncap, você arrisca a sorte e ainda ajuda a PAI Brasil. Seja solidário. Rondoncap. Fácil de ajudar, fácil de ganhar. Falando a verdade. 12 horas 24 minutos com 50 segundos é a hora certa em Rondônia. E o presidente da Argentina, Maurício Macri, fará sua primeira viagem ao Brasil depois de empossado, no momento em que tensões entre os dois países voltam a se avivar nos bastidores. Empresários têm procurado o governo de Michel Temer para reclamar que os vizinhos têm dificultado as importações de produtos brasileiros, fugindo das regras do Mercosul. Olha, eu, se fosse o Brasil, já tinha largado, que esse negócio só é bom para os outros, para nós não é não. Toda vez que é para ser bom para nós, tem uma dificuldade, tem um empecilho, tem uma vírgula, tem um ponto de exclamação, tem um ponto de interrogação. Larga esses caras, vai... Rapaz, meu pai dizia que quem se mistura com porcos acaba comendo farelo. Eu acho que nós temos aqui nos misturar com Japão, com a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, até com a China.
E cada um que se vire, cada um que dê seu jeito. O importante para o Brasil não é a Argentina nem a América do Sul. O que é importante para o Brasil é o povo brasileiro. Falando a verdade. Segundo os relatos, nada é feito de forma oficial e sim informal. Os argentinos insinuariam que as compras de produtos brasileiros poderiam ser facilitadas caso as empresas fabricassem pelo menos parte dos produtos no país vizinho. Quer dizer, olha, só vou comprar se você botar a sua indústria aqui. Aí passa a ser argentino e não brasileiro. Para com isso, companheiro. Falando a verdade. 12 horas 26 minutos. 12 horas 26 minutos é a hora certa em Rondônia. A delação de Mônica Moura, mulher do publicitário João Santana, passou por um momento difícil. De acordo com interlocutores do casal, ela simplesmente não teria mais o que entregar para os investigadores da Operação Lava Jato, que alimentavam grande expectativa sobre o que poderia vir do seu baú. O casal gozava da intimidade de Dilma Rousseff e participou também das campanhas de Lula. Mas boa parte do que Mônica tem dito já teria sido, ou já seria, do conhecimento dos investigadores e teria para eles pouco valor. Isso aqui... Mas eu tenho notícia nova sobre isso, sabia? Tem notícia nova sobre isso. Ontem houve o depoimento do casal de publicitários e o marqueteiro João Santana disse ao juiz Sérgio Moro que recebia dinheiro do Caixa 2 por circunstâncias do mercado e pediu proporcionalidade na análise do seu processo na Justiça. Santana disse que 98% das campanhas eleitorais no Brasil trabalham com Caixa 2 e que adotou uma conduta pragmática. Reclamou de ser tratado como um criminoso perigoso e que ele e a mulher, Mônica Moura, são os únicos presos por Caixa 2. Disse que o Caixa 2 já remunerou milhões de pessoas pelo país e é fruto de um sistema corrompido. Se tivesse o mesmo rigor na justiça que está havendo comigo, haveria uma fila que iria de Brasília a Manaus e poderia ser fotografada por satélite. Ao longo de cerca de 1 hora de depoimento em diversas ocasiões, que o recebimento de dinheiro dessa forma, disse que o recebimento de dinheiro dessa forma é uma cultura recorrente na política, não só no Brasil. Ele foi responsável pelo marketing de 3 campanhas presidenciais do PT, de 2006 a 2014, e está preso na Operação Lava Jato desde fevereiro. Como disse não ter detalhes sobre a negociação para o recebimento de dinheiro, seu depoimento se concentrou em detalhes da dinâmica das campanhas eleitorais e numa espécie de explicação sobre a dinâmica da remuneração nas campanhas. Eu vou voltar sobre esse assunto aqui no próximo bloco, porque tem mais coisa. E eu não penso que ele está preso só por causa do Caixa 2, não. Ele está preso também por algo muito mais grave. Muito mais grave. E eu vou falar isso no próximo bloco, porque agora já são 12 horas e 30 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Peça Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro.
toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Eu falo logo sobre isso? Vou falar sobre isso. Não, vou deixar para depois. Depois me lembro para eu falar sobre a BR-364, tá? Tem um negocinho ali que está me intrigando e eu já estou ficando chateado. Eu vou beber um copo d'água ali depois para esfriar a cuca e a garganta, e aí eu volto falando sobre esse assunto mais relax. Falando a verdade. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior, pode ligar. 32230088. Falando a verdade. Mas eu estava falando antes sobre o João Santana, a esposa dele, depuseram e tal. Ao longo de cerca de 1 hora de depoimento, em diversas ocasiões, ele disse que o recebimento de dinheiro dessa forma, de Caixa 2, é uma cultura recorrente na política, não só no Brasil. Como disse não ter detalhes sobre a negociação para o recebimento do dinheiro, o seu depoimento se concentrou em detalhes da dinâmica das campanhas eleitorais e numa espécie de explicação sobre a dinâmica da remuneração nas campanhas. O marqueteiro disse que se sentia incomodado por receber dinheiro dessa maneira, mas sustentou que não há como permanecer na profissão de outra forma. O juiz Moro chegou a repreendê-lo em diversos momentos, perguntou se a prática não configura uma trapaça e disse que a prática acaba criando um ambiente em que empresários, políticos e agentes públicos aceitam atos ilegais como a regra do jogo. Convenhamos, não dá para ser meio legal, meio lícito. Eu faço meio licitamente meus trabalhos, disse o juiz. Santana também disse que jamais pensou que seria preso e falou sobre sua relação com o PT. Disse que simpatizava com as propostas do partido, embora fosse visto como um corpo estranho dentro da estrutura partidária e sofresse muitas críticas. Disse ainda que a sua figura era superestimada na política nacional. Se agigantou muito o grau de influência. Virei uma lenda para o bem e para o mal. Bom, senhor João Santana, o senhor recebeu Caixa 2, está errado. Então, por isso, o senhor também será punido.
Mas eu acho que a sua punição é muito mais merecida pelo mal que o senhor causou ao Brasil, induzindo mentiras, induzindo falsidades, induzindo uma coisa que não existe, não existia, não existe. Uma honestidade que a gente está vendo agora que era tudo mentira, uma probidade que a gente vê agora que era tudo de faz de conta, uma competência que hoje a gente vê estava solapando este país. O senhor é o grande culpado. O senhor mentiu para os brasileiros incautos. E aí nós tivemos que conviver por 12, 13, quase 14 anos com essa podridão. Falando a verdade. 12 horas e 37 minutos. 12 horas e 37 minutos é a hora certa em Rondônia. E a Faculdade Rondônia abre as inscrições para o Veste-Faro agendado. A FARO oferece os cursos de Engenharia Florestal, Direito e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da FARO, www.faro.edu.br ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. FARO, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos, é a hora certa em Rondônia. É hora de alto papo com Boris Feldman. Qual é a durabilidade da embreagem eu não sei, porque depende do peso do carro, da potência do motor, da qualidade dos componentes aplicados, do estilo do motorista e assim por diante. Mas eu tenho 3 dicas infalíveis para o motorista acelerar o máximo o desgaste da embreagem, acabar com ela o mais rápido possível. E a primeira delas é dirigir com o pé esquerdo sempre apoiado no pedal da embreagem. Há quem diga que o pé apoiado no pedal não aciona a embreagem e não aumenta o seu desgaste. Mas vá em frente, porque o pé apoiado no pedal é método infalível para acabar rapidinho com ela. Outra dica: sempre que parar o carro num sinal vermelho ou num congestionamento, nada de julgar ponto morto. Deixa a caixa engrenada e o pedal da embreagem pisado lá no fundo. E, finalmente, a melhor de todas as dicas: toda vez que tiver que parar e ficar alguns segundos numa subida, nada de pisar no freio. Vai controlando o carro com o pedal da embreagem e do acelerador, numa inequívoca demonstração de extrema sincronização motora e também de muito pouco apego ao dinheiro por parte do motorista. 12 horas e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. Bom, ainda tem um minutinho aí, né? Dá pra gente conversar. É o seguinte, eu recebi vários telefonemas, vários WhatsApp. Aliás, anota aí, 999040095. 999040095. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio FM 95 e também do programa Falando a Verdade. Através dele você manda o seu recado oral, como é que chama aquele? Mensagem... SMS mesmo, é? Mensagem escrita, né? Ou oral. Eu ainda, se quiser, bota a tua cara ali, mexendo a boca e tal, que é para fazer leitura labial. Bom, eu tô brincando assim porque tem hora que eu fico pé da vida, viu? Por que as coisas no Brasil têm que ser feitas sempre com arranjos, né? Há coisa de uns 2 anos, um funcionário aqui da Rádio FM 95 estava vindo lá de Porto Velho para Candeia do Jamari, e o Quinto Beck estava fazendo uma obra de recapeamento ali na altura do Macro, né? E não colocou a sinalização necessária. O
Que ele não tenha colocado a sinalização necessária, até admito, afinal, eles estão cansados ao final do dia, querem ir para casa, passar o dia no sol, tudo. Mas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal não vê que está faltando sinalização, não tomar uma providência, eu tenho dificuldade para entender, porque é só isso que ela tem que fazer, policiar as rodovias. Muito bem, isso aconteceu, o rapaz machucou-se todo, amassou a moto, teve despesas, mas reclamar para quem? Não tem para quem reclamar. Ele me falou, eu fiz aqui alguns comentários e, enfim, depois começaram a sinalizar mais inteligentemente. Entretanto, a coisa não está indo bem ainda. Na altura do Bairro Novo, tanto na pista que vai de Porto Velho para o Candeias, quanto na pista que vai do Candeias para Porto Velho, o Quinto Beck está fazendo ali um recapeamento. Aliás, diga-se de passagem, um trabalho excelente. Ele está tirando material velho, jogando fora, e colocando material novo, está ficando uma beleza isso aí. Só que, entre o tirar o velho e colocar o novo, tem um delta X, aí, um DT, um diferencial de tempo, né? E eles colocam as sinalizações. Só que não é o forte do Quinto Beck essa sinalização de trânsito. Deve ser, suponho, da Polícia Rodoviária Federal. Então eles colocam alguns cones bem próximos do momento em que termina o asfalto e começa a parte que está sem o capeamento, sem o novo capeamento ainda. Colocam também umas peças de plástico laranja para chamar a atenção, parecendo aquela divisória da pista de concreto, sabe? Então aquilo põe também, mas também põe muito próximo. Então o camarada vem dirigindo de moto ou de carro, mas o que acontece mais ali é o pessoal de moto. Quando dá fé já está em cima do buraco. E aí fica difícil. Então a minha sugestão é que coloquem esses sinalizadores pelo menos uns 50, 100 metros antes, para dar tempo do cara desviar. Agora botar na beira do buraco, olha, aqui tem um buraco, não precisa, o cara já caiu no buraco, né? E todos os dias, em ambas as pistas, todos os dias tem pelo menos um acidente naquela rodovia. Então meu apelo aqui, mais para a Polícia Rodoviária Federal do que para o Quinto Beck. O Quinto Beck está fazendo a parte dele bem feita, que é a pavimentação. E agora a Polícia Rodoviária está deixando a desejar, porque não está fiscalizando a sinalização. Mas fica fiscalizando se fulano está com farol aceso ou não para multar. Ah, que é isso, companheiro? Que é isso? Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Veste Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. Melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca.
José de Alencar em frente ao Palácio do Governo e Pinheiro Machado com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O sertanejo universitário invade seu rádio. Festa Jovem. De segunda a sábado, às 6 da tarde. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos. É a hora certa em Rondônia. E nós Falando a verdade. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade. E agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo, e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas e 49 minutos com 30 segundos é a hora certa em Rondônia. Eu recebi um telefonema agora durante o intervalo de um ouvinte nos auxiliando aqui nas informações que demos a respeito da situação da BR-364 ali no trecho próximo do Bairro Novo. E ele disse que uma das pistas é mais exatamente próximo daquele índio lá, não tem um monumento que lembra o índio, né? Então é mais ali naquele retorno, próximo daquele retorno. Então fica aí registrado para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, dar uma passadinha lá, ver como é que está a sinalização, principalmente ao amanhecer e ao anoitecer. Falando a verdade. A flexibilização do horário da Voz do Brasil foi autorizada por meio de uma medida provisória que foi assinada ontem pelo presidente interino Michel Temer. A flexibilidade foi autorizada e agora as emissoras de rádio poderão veicular a Voz do Brasil em horário alternativo durante a transmissão da Olimpíada do Rio de Janeiro e a Paralimpíada em agosto e setembro. A flexibilização foi autorizada por meio da medida provisória que foi assinada ontem pelo presidente Michel Temer, de acordo com a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. A exemplo do que aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014, a entidade pediu que as emissoras de rádio pudessem ter autorização para retransmitir o programa em horário alternativo quando preferir no período entre 19 e 22 horas.
Hoje a veiculação deve ser feita de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Com a medida provisória, cada emissora poderá escolher o melhor horário para a veiculação da Voz do Brasil, de acordo com a sua programação, sem precisar interromper a transmissão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, afirmou a Berti por meio de uma nota. Olha, eu acho isso aqui deveria servir, inclusive, de ensaio para uma medida definitiva com relação a essa flexibilização. Tudo bem, quando as empresas recebem a licença para colocarem suas emissoras de rádio no ar, elas assinam um contrato com o Ministério das Comunicações, onde está claro que ela se obriga, nesse horário, veicular a Voz do Brasil. Mas eu acho que a flexibilização aumenta a audiência. Porque é o seguinte, se você não ouvir a Voz do Brasil às 19 horas, acabou, morreu, não tem alternativa. Entretanto, se houvesse uma flexibilidade, a obrigatoriedade continuaria, mas houver a obrigatoriedade de veiculação, mas o horário da veiculação houvesse uma flexibilidade, eu acho que ganharia em audiência. Porque uma parte do público poderia ouvir, por exemplo, na hora do almoço, se alguma emissora quisesse transmitir na hora do almoço. Outra parcela da população poderia ouvir na hora ao amanhecer, ao entardecer, ali por volta de 23 horas, meia-noite, enfim. Eu acho que a gente conseguiria dar maior visibilidade à Voz do Brasil. Falando a verdade. Natan Donadon, irmão do Marcos Donadon, e irmão do outro que foi prefeito lá de Vilhena, que está com os bens confiscados ou bloqueados. Que família, hein? Bom, o Natan Donadon, o Marcos Donadon está foragido, né? E o Natan Donadon está preso. Ele era deputado federal, foi considerado o primeiro deputado presidiário do Brasil, condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão por formação de quadrilha e peculato, por ter transferido ele foi transferido para Vilhena no começo desse ano, a fim de cumprir o restante da sua pena na colônia penal do município. Por conta do trabalho que ele vem desenvolvendo, poderá usufruir o direito à remissão da pena. Considerando a comprovação do trabalho realizado, defiro o pedido de folhas 1291, determinando a realização de novo cálculo de pena, computando-se as remissões comprovadas, determinou o juiz de direito Adriano Lima Toldo, da 2ª Vara Criminal de Vilhena, em decisão tomada anteontem, na última quarta-feira. A remissão da pena, conforme preconiza a Lei de Execução Penal, é uma forma de resgate de parcela da pena privativa de liberdade por meio do trabalho do preso, que assim diminui o tempo de sua condenação. Essa redução se faz à razão de 1 dia de pena por 3 dias de trabalho. É também uma forma de pagar, né? Uma forma de pagar a pena. Agora, o que eu lamento é que são jovens, políticos jovens, né? E todos eles caminhando por caminhos tortuosos. Bom, que tenha essa experiência servido para reflexão e não repetição daquilo que causou ou ocasionou a prisão. Agora são 12 horas e 55 minutos. Chama aí o Macaco Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão. Acorda, macacada. Trabalho, cambada. Presidente, vamos começar o dia com 3 piadas prontas? Sim, caro Barão. Primeira piada pronta. Jogador do Vitória leva pancada na cabeça e nem se lembra de ter feito gol. Sacanagem. Foi de cabeça o gol, Simão? Eu tô vendo ele deitado, ele levou uma pancada, caiu. Tadinho. Aí quando acordou depois do gol, fez o gol. E quando saiu, falou assim: belo gol, eu fiz gol. Perguntaram o nome dele, ele falou Romário.
Mário? Imagina que Mas loucura. é sacanagem. E se for o único gol que o cara fez na vida? Imagina, Simão. Esquecer. Vai chegar assim o neto dele. Vovô, como é que você fez aquele gol aquele dia? De que cabeça, gol? Não lembro. Ai. Segunda piada pronta, presidente. Notebooks de Arena Olímpica são furtados por segurança. Meu Deus. Não. Tá fácil, hein, Simão? Tá tranquilo, hein? Eu acho que eles seguraram tanto. Que esqueceram de largar os aparelhos. Não devolveram, né, Simão? Não devolveram. Não é pra segurar, viu? Tá bom, seguramos. Agora vai dar tanta Elza nessas Olimpíadas. Simão, vai ser uma loucura, viu? Precisa explicar que Elza é gíria pra furto? Não precisa, sabe, né? todo mundo já sabe. Fazer Elza. Elza 2016. O pessoal da redação falou, leva esse telefone aqui da rádio. Eu falei, não vou levar não, porque lá vai ser complicado. Mas é uma Elza. Não... Simão, terceira piada pronta. Piada pronta e enlatada. Opa! Câmara convidará Moro para falar sobre corrupção. Pô, escolheram a dedo, hein, Simão? Sem comentários, né? Que loucura! É mesmo? Não tinha um lugarzinho melhor para ele falar desse assunto. Climão, hein? Caramba. É climão. Climão. É climão. Ele podia botar uma placa assim: corrupto não entra. Vai ficar vazio, hein? Tem quórum. Corrupto não entra. Que coisa, presidente. Olha, muito bom. O Lula comemorou o Feliz Dia dos Amigos. Peraí. Isso é informação de José Simão. Breaking News. Boemba. José Simão, Dia dos Amigos, comemoração do ente Lula. Conta pra gente, Simão. Lula comemorou o Feliz Dia dos Amigos. Como é que foi, Simão? Tem o Feliz Dia do amigo dono do sítio. Feliz Dia do amigo dono do triplex. Pedalinho. Como é que é, cara? Do pedalinho. Feliz Dia do amigo dono do pedalinho. Ô, Simão, pra terminar o dia, tem predestinados aí? Temos um direto de Camanducaia, Minas Gerais. O dentista, tá na onda de dentista. Dentista tem um monte. Em Camanducaia, Minas Gerais, o dentista Alciso de Almeida. Isso é muito bom. Não pode ser, presidente. Alciso? Doutor Dalciso. Até amanhã, Simão! Até amanhã, Marão. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade dessa semana e dessa sexta-feira, com a promessa de que na segunda-feira nós estaremos de volta, eu e vocês. Até lá, uma boa tarde hoje, um bom final de semana e tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.